Então, usando essa classificação em tipo 1 e tipo 2, da mal oclusão de classe 2 subdivisão, nós podemos passar agora ao planejamento dos casos. Vamos ver então o nosso primeiro caso. Vejam essa paciente aqui. Alguma assimetria facial? Eu creio que se tiver uma assimetria muito pequena, uma assimetria subclínica. E o perfil? Perfil relativamente bom, porém, ela apresenta um pouquinho de protrusão labial que venha a ser justamente uma de suas queixas. Ela se queixava de duas coisas. A protrusão que ela apresentava e do overjet. As duas queixas que a paciente apresentava. Paciente com 20 anos de idade. E aqui, já tracei o plano sagital mediano, e a gente percebe que a linha média dentária superior é que está coincidente com o plano sagital mediano. E a superior e a inferior está desviada para a esquerda, se é que vocês percebem. Logo, isso aqui é uma classe 2 subdivisão tipo 1, ok? E a classe 2 está do lado esquerdo. E justamente, para aqueles que realizam fotografia no consultório, muitos podem ter dúvidas, algumas vezes, quando as linhas médias estão desviadas, em qual delas centralizar na fotografia intrabucal. Bom, para isso, nós temos que primeiro analisar em relação à foto ou a análise extrabucal para ver aquela que está coincidente com o plano sagital mediano. Então, na hora que nós tomamos a foto intrabucal, nós vamos deixar aquela linha média que está coincidente com o plano sagital mediano coincidente com o meio da fotografia. Como aqui foi realizada essa foto também, mantendo, tá vendo? A linha média superior centralizada na fotografia. E a linha média inferior desviada. E claro que ela apresentava um outro probleminha aqui, certo? Porque provavelmente ela não conhecia aquele novo dispositivo que foi desenvolvido, certo? Que tem um cabo e uma cerda na ponta, né? Escova de dente. Não escovava os dentes muito bem, provavelmente. E nem o fio dental. Bom, mas claro que foi feita uma raspagem antes do tratamento. E aqui é a classe 1 do lado direito. Classe 2 completa, do lado esquerdo. Arco dentário superior, com todos os dentes presentes até terceiro molar. Assim como o inferior também, com ligeira irregularidade somente no arco inferior. Pequena rotação do incisivo central. Aqui na análise do modelo também a classe 1 do lado direito. Classe 2 completa, do lado esquerdo. E aqui o caso completo da paciente. Minha pergunta para vocês é, qual o seu plano de tratamento? Sabendo que a queixa dela era a biprotrusão labial que ela tinha e também o overjet. Bom, algumas alternativas de tratamento aqui que poderíamos ter. Vamos começar das mais conservadoras para as menos conservadoras. Primeira delas, que tal distalizar, né, distalizador intrabucal desse lado esquerdo? Bom, ela tem até terceiro molar, tá? Então seria, digamos, bastante difícil. Eu não considero nada impossível em ortodontia, mas, ainda mais essa paciente com terceiro molar, 20 anos de idade, seria bastante difícil. O inconveniente é que, mesmo se nós conseguíssemos, veja, isso aí iria desviar a linha média dentária superior que está coincidente para o lado esquerdo. Então, não seria uma melhor alternativa de tratamento, certo? E eu também não considero nenhuma forma de tratamento, já com alguns anos de ortodontia, nenhuma forma de tratamento incorreta. Porque, digamos, se um colega às vezes sugere uma forma de tratamento, você diz, não, está errado. Tudo bem. Passa um tempo, ele mostra para você uma maloclusão muito complexa. Você fala, puxa vida, essa maloclusão é difícil de corrigir. Como é que você corrigiu? Você corrigiu? Corrigi. Olha aqui, professor. Nossa, ficou lindo. Como é que você corrigiu? Daí ele vira para você e fala, daquele jeito que você falou que era incorreto. Então, eu não considero nenhuma forma de tratamento incorreta errada. Mesmo porque muitos casos admitem mais do que uma forma de tratamento. E especialmente nesses casos eu considero que tem. Em havendo mais de uma forma, tem uma que pode ser melhor do que a outra. Ok? Então, essa é a nossa busca, de uma forma de tratamento que seja a melhor possível para aquele problema. Então veja, distalizar aqui não seria
muito aconselhável porque desviaria a linha média dentária superior. Além de muito difícil nesse caso, desviaria a linha média dentária superior para o lado esquerdo. Extração de um pré aqui, ó, do 24. Também levaria ao mesmo problema, desvio da linha média dentária superior para o lado esquerdo. O que mais que nós poderíamos pensar aqui? A alternativa, a mais clássica nesse caso aqui, seria a extração de 4 premolares. 4 premolares. E até, muitos sugeririam, para facilitar, desse lado da classe 2, extrair o segundo premolar inferior para facilitar a mesialização do molar. Ok? Muito bem. É uma possibilidade. Mas a minha pergunta é, qual é o principal problema mecânico de nós extrairmos 4 premolares nesse caso? É justamente nós corrigirmos esse lado que está em classe 2. Levarmos os molares para a classe 1. Muita gente pensa assim, a dificuldade seria nós perdermos a ancoragem desse lado aqui no arco inferior para corrigir a classe 2. Então, tocando nesse assunto, eu pergunto para vocês. Sempre é fácil perder a ancoragem ou não? Direi para vocês sim, sempre é fácil perder a ancoragem. Daí você me pergunta, então professor, como é que não é possível a gente perder facilmente a ancoragem desse lado? Mas deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. O que a gente tem que saber, em toda a movimentação ortodôntica, nós temos 2 unidades. Unidade a ser movimentada, ou seja, os dentes a serem movimentados, e unidade de ancoragem, ou dentes de ancoragem. Geralmente, mas nem sempre, os dentes a serem movimentados são os anteriores e os posteriores são os dentes de ancoragem. Geralmente, mas não sempre. Por quê? Nesse caso aqui, de extração de 4 premolares, nós queremos mesializar os molares inferiores, ou os dentes posteriores inferiores desse lado. Então, eles são a unidade a serem movimentada, e os anteriores são unidades de ancoragem. Então, justamente, sempre é fácil perder a ancoragem, porque no que nós tendemos a mesializar, a tracionar esses dentes posteriores para frente, os dentes anteriores que são ancoragem vão para trás, ou seja, nós perdemos a ancoragem. Então, sempre é fácil perder a ancoragem. Ora, então, como temos que resolver esse problema aqui dessa classe 2? Bom, a alternativa mais corriqueira utilizada é nós usarmos elásticos de classe 2, desse lado. Pergunto para vocês, qual é o principal problema dos elásticos de classe 2? Eu falo para vocês, é o paciente usar os elásticos, certo? Não é a extrusão dos dentes anteriores, superiores anteriores, nem dos molares inferiores. Claro que isso é um problema, mas até é pequeno, perto da ausência de colaboração do paciente. Então, esse é o problema quando nós extraímos 4 premolares. É um protocolo de tratamento que o nosso sucesso está na mão do paciente. Okay? Se ele não usa, nós não conseguimos chegar nas 6 chaves da oclusão. Pergunto para vocês, se o paciente for bom colaborador, nós conseguimos chegar nas 6 chaves da oclusão? Não. Nós conseguimos chegar em meia classe 2. Mas, professor, um bom paciente não chega nas 6 chaves? Não. Para que ele chegue nas 6 chaves, ele tem que ser excelente colaborador. O bom não é suficiente. Então, eu lhes pergunto, quantos pacientes excelentes nós temos na clínica ortodôntica? E peço para que vocês pensem positivamente. Então, pensando bastante positivamente, vocês diriam 10 a 20%. Certo? Então, justamente, se você tem vários casos de classe 2 subdivisão tipo 1, que extraiu 4 premolares, você vai terminar com as 6 chaves em 10 a 20%, que não é uma boa proporção de sucesso, certo? Os demais casos, né, os demais pacientes, quanto menos utilizar os elásticos, maior será a discrepância antero-posterior a permanecer desse lado de classe 2. Esse é o principal problema de extrair 4 premolares desse lado. Mesmo se você extrair o segundo premolares, eu pergunto para vocês, em quanto facilita essa mesialização de você extrair o segundo premolar? Bom, eu falo para vocês. Tem um trabalho, se não me engano é de Stein, de alguns anos atrás, que ele comparou a mesialização dos dentes posteriores quando se faz extração de primeiro ou segundo pré. Ele não encontrou diferença significante.
ok? Então, se é que facilita, facilita muito pouco, certo? Porque o paciente é que terá que corrigir esse lado de classe 2, utilizando principalmente elástico de classe 2. Esse é o principal problema do protocolo com extração de 4 premolares. Bom, e antes de falarmos na solução, vamos falar em fórmulas de tratamento. Sim, nós podemos, de uma maneira generalizada, classificar os diversos tratamentos ortodônticos em fórmulas de tratamento. Então vamos lá. E eu creio que vocês sabem alguma delas. Vamos lá. Classe 1, com bastante apinhamento superior e inferior. Qual é a fórmula de tratamento que a gente pensa? Extração de 4 premolares. Tá certo. Classe 2 completa. Paciente adulto, os dentes inferiores sem apinhamento, bem alinhados, incisivo inferior bem posicionado. Fórmula de tratamento, 2 premolares superiores. Ora, paciente com classe 2 subdivisão, metade, ele é uma coisa, metade é outra. Então, vamos planejar metade, depois planejamos a outra metade. Então, vamos começar com esse lado direito. O que ela apresenta aqui? Classe 1, não tem apinhamento, mas tem protrusão superior e inferior. Então, o que nós fazemos? Um premolar superior, um premolar inferior. E do outro lado, classe 2 sem apinhamento, classe 2 completa. Então, o que nós fazemos? Um premolar do lado da classe 2. Então, esse é o protocolo. 3 premolares, sendo 2 superiores e um inferior do lado da classe 1. Sim, para que você lembre onde é que você extrai premolar inferior, vamos então lembrar de algumas regras básicas em ortodontia. Vamos lá. Primeira regra. Classe 1. Se extraímos no superior, temos que extrair no inferior. Se extraímos no inferior, temos que extrair no superior. Ok? Classe 2. Podemos extrair só no arco superior. Classe 3. Podemos extrair só no arco inferior. Ok? Agora, sacrilégio. Classe 2, você extrair só no arco inferior, sendo no caso somente ortodôntico. Ou classe 3, extraímos só no arco superior, também sendo um caso somente ortodôntico. Então, porque se fazemos isso, dificultamos ainda mais um problema existente, certo? Eu costumo dizer também que são sérios motivos para suicídios de ortodontistas que extraem, às vezes erradamente assim, e daí ficam desesperados para corrigir o caso. Então a gente tem que prestar muita atenção quando vamos planejar extração em um só arco. Temos que analisar qual é a má oclusão apresentada daquele lado. Tá? Se for pensar em extrair só superior, se é classe 2, podemos. Se é classe 1 ou classe 3, não podemos. Certo? E assim por diante nas outras situações. Logo, a gente tem outra fórmula. Nós temos outra fórmula para classe 2 subdivisão tipo 1. 3 premolares, 2 superiores e um inferior do lado da classe 1. Porém, não é porque temos a fórmula que isso pode ser utilizado em todos os casos. O que vai nos dizer se podemos realizar o protocolo com extrações ou não? O perfil do paciente. Se o perfil permitir, nós fazemos. Se não, a forma de tratamento deverá ser diferente, que nós vamos discutir mais para frente. Tá claro? Então, nesse caso aqui, ela foi tratada com extração de 3 premolares. Assim, eu esqueci de me falar para vocês antes. Quando eu solicitei que vocês planejassem esse caso aqui, o planejamento devia ser feito sem utilizar mini implantes. Calma. Primeiramente, eu quero que vocês raciocinem sem mini implantes e, posteriormente, eu coloco a utilização de mini implantes na jogada também. Então, tudo isso que nós fizemos, as considerações, são para tratamentos, comparações de tratamentos sem a utilização de mini implantes. Daqui a pouco nós incluímos a utilização de mini implantes em nosso raciocínio. Ok? Então, essa foi a maneira com que essa paciente foi tratada, com extrações de 3 premolares. Então, vamos ver a sequência. Vejam a vista frontal. E até aqui nós utilizamos mini implantes. Você falou, professor, você falou que não podia usar mini implantes. Eu falei que vocês não poderiam usar mini implantes. Eu posso. Certo? Nós vamos discutir isso aí depois.
E lá a extração do lado de classe 1, superior e inferior, só superior do lado da classe 2. E assim foi. E aqui o caso terminado. Que tal? Gostaram? Claro, muita gente pode criticar, né? Quando a gente está expondo alguma coisa, a gente é vidraça. Criticar aqui, professor, o senhor deixou a linha média desviada. Você pode pensar, o professor errou. Eu falo, o professor não erra. Isso aqui não é erro, isso aqui é sobrecorreção, certo? Sempre que possível, numa classe 2, nós temos que procurar sobrecorrigir, certo? E realizar um bom tempo de contenção ativa, certo? Principalmente quando a gente trata sem extrações, mas aqui é outro caso. Então aqui nós estamos tratando com extrações, então nós sobrecorrigimos um pouquinho. Por que nós sobrecorrigimos um pouquinho? Porque também tem outra fase que eu costumo falar que diz o seguinte: se tem uma coisa certa na ortodontia, é recidiva. Escuta, isso aqui não é para desanimar ninguém, não. Isso aqui é só a realidade. Eliminarmos a recidiva total a gente não consegue. Nós conseguimos diminuí-la o máximo possível. Então, uma das maneiras, nesse caso aqui, é realizarmos uma sobrecorreção. Então, passando a linha média um pouquinho para o outro lado. Okay? E assim nós vemos que desse lado aqui, canino e molar estão em classe 1. Do outro lado, molar em classe 2, canino em classe 1. Arco dentário superior, bastante simétrico. E o inferior aqui, que apresenta um certo grau de assimetria posterior, porque, claro, aqui tem um pré, aqui tem 2, certo? Mas tem uma simetria na região anterior, que é o que importa. É aqui a paciente, antes e depois. Veja, diminuímos aquela protrusão labial que ela tinha. Olha lá, que ficou como ela gostaria. E aqui também, mostrando as linhas médias dentárias superior e inferior, coincidentes entre si, ou praticamente coincidentes, e coincidentes com o plano sagital mediano. Um ano depois, vejam, aí o que eu falei para vocês, olha, aquela sobrecorreção, vejam a acomodação da oclusão, agora ela está coincidente, tá? Então, sempre um pouco de sobrecorreção, em muitos casos é necessário, porque há sempre uma tendência à recidiva. E assim, agora depois de um ano, ela está bastante coincidente. Bem coincidente, do lado direito, a gengiva está melhor. Classe 1 molar e canino lado direito, aqui, lado esquerdo. Classe 2 molar, classe 1 canino. O arco dentário superior e o arco dentário inferior. E aqui a paciente, a vista extrabucal, de frente e perfil, mostrando a paciente. E que está bastante contente com o resultado. Vocês podem ler alguma coisa sobre casos assimétricos também, nesse artigo aqui na revista Ortodontia da SPO de 95. Mas vejam, se vocês lerem esse artigo aqui, vocês vão ver que nada dessa sistemática está presente. Por quê? Esse aqui foi um dos primeiros casos de classe 2 subdivisão que me fez interessar por esse tipo de maloclusão. Então nós não havíamos desenvolvido essa sistemática naquele tempo, mas de maneira instintiva, nós chegamos a planejar exatamente dessa maneira, com extração de 2 superiores e 1 inferior. Vocês podem ler isso aqui na revista Ortodontia, nesse volume que vocês estão vendo aí de 95. Pergunto para vocês, vocês realmente concordam comigo que o protocolo de extração de 3 prés é melhor, conduz a melhores resultados oclusais do que a extração de 4 premolares? Bom, se concordam, eu fico contente. Agora, se não concordam, vejam. Então, pensando nisso, eu dei essa ideia para o orientado de pós-doutorado, que foi o Dr. Eduardo Dainese, para que ele realizasse a comparação do tratamento da maloclusão de classe 2 subdivisão, tratado com extrações simétricas e assimétricas, para justamente avaliar se realmente o resultado oclusal era melhor com extração de 3 do que com 4. Baseado no quê? Baseado no fato de que 3 premolares, extração de 3 premolares, requereria menos colaboração do paciente para a correção da maloclusão. E já o protocolo com extrações de 4 premolares requereria mais colaboração do paciente. E assim ele desenvolveu
esse trabalho.